Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula referente à corrente elétrica, que é a grandeza elétrica que faz tudo funcionar no carro. Sem corrente elétrica, sem funcionamento. Dominar essa grandeza é dominar as medições, entender as medições de corrente elétrica, principalmente, é dominar o estado dos componentes. Por isso ela é uma grandeza tão fundamental. Então vamos lá para a nossa aula de corrente elétrica. A nossa aula vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte, eu vou responder o que é a corrente elétrica. Essa é a primeira parte da nossa aula. O que é a corrente elétrica? Então vamos lá. Definição de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é o movimento, isso é uma definição física, tá? Ela é um movimento ordenado dos elétrons. Essa é a definição física da grandeza elétrica. Mas como eletricista, a gente precisa entender, eletricista de autos, nós precisamos entender um pouco mais de profundidade o que essa frase significa. Então vamos imaginar que a gente tem, aqui na frente da tela, a gente tem uma placa de cobre. E que eu posso cortar essa placa de cobre em vários pedacinhos. Imagina que eu vou cortando com uma faca, um instrumento de corte super preciso. Até onde eu posso cortar o cobre e aquele pedacinho vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Qual é a menor parte de cobre possível? Pela física, a menor parte do cobre possível é o átomo de cobre. E o átomo, ele é composto principalmente pelo núcleo e pela órbita dele, vamos dizer assim. No núcleo nós temos os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga neutra. Já na eletrosfera, a gente tem os elétrons, que têm carga negativa. Tá? Então, movimento ordenado dos elétrons. Vamos lá. Esse aqui é o átomo, de certa forma, equilibrado. Aí eu vou colocar um amigo dele aqui do lado. Obviamente que aqui eu não estou colocando o átomo de cobre especificamente, em todos os seus detalhes, porque não é uma questão que precisa ser detalhado, tá? Exatamente o átomo de cobre. Estou dando um exemplo de um átomo com outra carga elétrica, mas para a gente entender vai ser suficiente. Aí vamos dizer que a gente tem aqui um outro átomo na lateral dele, com dois prótons e 2 nêutrons, tá? E 2 elétrons na eletrosfera. Todo átomo ele tem 3 estados. O primeiro estado é o estado equilibrado. Nesse caso aqui, 2 prótons de carga positiva e 2 elétrons de carga negativa, a gente tem um átomo equilibrado. Mas eu posso temperar esse átomo da seguinte forma. Com uma pressão externa, que nós já vamos entender qual é em momentos posteriores, eu posso remover um dos elétrons aqui do átomo. Então imagina o seguinte, o meu átomo, ele continua com 2 prótons, mas agora pela remoção desse elétron, eu tenho aqui apenas um elétron. Isso é um átomo eletricamente positivo. Então ele está positivamente carregado. Por quê? Porque eu tenho mais carga positiva do que negativa. Da mesma forma que eu posso temperar esse átomo removendo um elétron, eu posso temperar esse átomo adicionando elétrons. Eu vou fazer esse exemplo aqui no átomo do lado. Então, por algum motivo eu vim aqui e temperei, causei uma pressão externa, uma puxada ou uma colocação em que aqui eu puxei e aqui eu coloquei, eu injetei um elétron a mais nesse átomo. Olha só que interessante. Esse átomo ele está eletricamente desequilibrado para a parte positiva e esse átomo ele está eletricamente desequilibrado para a parte negativa. Então tem equilibrado, desequilibrado positivo e desequilibrado negativo. Agora olha que interessante. O que será que vai acontecer quando a gente aproximar ou conectar esses dois átomos fisicamente? Quando eu permitir a comunicação entre esses dois átomos, que pode ser feito por um cabo, por exemplo,
um consumidor. Olha o interessante o que acontece. Quando eu conecto esses dois átomos, a conexão dos dois átomos conecta desequilibrados. Esse cara está com excesso de elétrons. Ele só tem 2 prótons e está cheio de elétrons. Ou seja, ele está expulsando, ele está querendo liberar esse elétron. E esse átomo da direita é um átomo que ele está puxando, ele está precisando. Então eu desequilibrei os átomos e conectei eles. O que acontece? Acontece o seguinte, que quando eu conecto esses átomos, a tendência é que existe uma tendência na natureza, que é a tendência ao equilíbrio. Esse cara que está com excesso, esse cara que está com falta, quem está com excesso, né, vai doar para quem estava com falta, e isso é a corrente elétrica. É o movimentou, ordenado, porque existem, quando a gente tem uma bateria, por exemplo, a gente tem zilhões de átomos com excesso, zilhões de átomos com falta de elétrons. Todos, quando são conectados os polos da bateria, todos eles se movimentam de maneira uniforme. Por isso é um movimento ordenado, todo mundo vem para o mesmo lado, ou pelo menos para o mesmo lado de forma sincronizada, por isso a ordem dos elétrons, que são essas partículas do átomo. Essa é a primeira pergunta a ser respondida no nosso tema de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica?